Eu quero ler novamente o texto base que foi lido no início dessa reunião, na abertura pelo cooperador JB, João Batista. Quero ler esse texto com vocês e quero ler também um outro texto na Epístola de Paulo aos Colossenses. Quem achou João capítulo 3? Diga amém. Os irmãos estão desanimados hoje? Não. Desanima não, porque senão eu fico desanimado aqui do outro lado. Quem está feliz, diga amém. Graças a Deus. Deus nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de desânimo, de barata morta e tonta. Deus nos deu espírito de ousadia. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vitória não é nossa em nós mesmos, mas é uma vitória conquistada definitivamente em Cristo Jesus. E se você está em Cristo, você não é um perdedor, você é um mais que vencedor. Graças a Deus. João 3, depois abra também em Colossenses 3. João 3, do versículo 1 ao versículo 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Colossenses, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 9 e o versículo 10. A parte B do versículo 9. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Graças a Deus. Os irmãos sabem muito bem que nós estamos desde o início deste ano, em janeiro, tomando o Evangelho de João como o Evangelho do Ministério Apostólico de Volta à Palavra para 2017. Em uma perspectiva que nós chamamos de forma geral de o reino de Deus e o Evangelho orgânico de João. E é bem interessante, queridos, das inúmeras mensagens que nós já tivemos até agora, o capítulo 3, ele inaugura de uma maneira um pouco mais legítima, um pouco mais explícita, essa questão da organicidade do Evangelho de João. Não que nós não tenhamos tido mensagens nesse viés ou nessa abordagem mais orgânica, mas é muito interessante que o capítulo 3, ele nos fala de maneira explícita sobre o reino de Deus. E fala também sobre essa tal de organicidade, que os irmãos já estão, eu não sei se cansados de ouvir essa expressão orgânico, todo culto, todo dia, todo santo dia tem essa tal de palavra orgânica.
Pastor, e por que vocês repetem tanto, mas tanto, essa palavra orgânica? O Evangelho de João é um evangelho essencialmente orgânico. Isso não quer dizer que os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ou outras porções das Escrituras, não sejam também porções orgânicas. Mas a grande verdade é que a estrutura não biográfica do Evangelho de João, e até mesmo o próprio escritor deste Evangelho, como está escrito, aquele que colocava sua cabeça no peito de Jesus, isso nos transmite, e perceba isso, por favor, uma ideia, nos transmite um sentimento de que os escritos de João, o Evangelho de João, eles têm um aspecto muito mais vivo, muito mais interno, muito mais de ser experimentado e menos compreendido. Temos que compreender, mas principalmente nós devemos, ao ler o Evangelho de João, nós precisamos nos debruçar nesse Evangelho, sabendo que ele pode causar profundas transformações em nosso coração. Quem crê nessa palavra? Diga, eu preciso ser transformado. Diga, eu quero ser transformado. Orígenes, que foi considerado um dos pais da igreja, ele disse em relação ao Evangelho de João que ele é a fina flor de farinha dentre todos os evangelhos. Tamanha simplicidade, tamanha a singularidade e também a essência tão próxima, tão acessível do Evangelho de João. E eu quero extrair desse texto que nós lemos alguns elementos que irão fazer com que nós percebamos essa questão do reino e essa questão dessa vida do experimentar o Evangelho em nossa experiência. Eu quero contrastar alguns elementos aqui dentro desse texto. E o título da mensagem dessa noite é, se você quiser escrever, você pode escrever. Se quiser anotar, você pode anotar. O novo nascimento e a formação do novo homem. Vou repetir para você. O novo nascimento e a formação do novo homem. Nós temos que entender neste evangelho, e eu quero, a proposta da ministração dessa noite, é que nós entendamos que relação existe entre o novo nascimento e a formação do novo homem. Que relação existe entre o reino de Deus, o novo nascimento e o novo homem também. E para que isso seja possível, nós temos que começar como pano de fundo, entendendo um pouco sobre a história de Nicodemos. Tantas são as ministrações que nós já escutamos sobre Nicodemos. Talvez você esteja já cansado de ouvir mensagens que falam sobre Nicodemos. Mas é importante entender a mente de Nicodemos. É importante entender a posição de Nicodemos, a visão de mundo que Nicodemos tinha. Porque talvez a visão de mundo de Nicodemos não seja tão diferente da visão que você está tendo hoje a respeito do que é o reino de Deus. Nicodemos, queridos, ele foi um homem com certeza importante no seu tempo. Ele era um sinedrita, ou seja, ele era membro do Sinédrio, um colégio eclesiástico, ou um colégio, perdão, não eclesiástico, mas um colégio religioso, um grupo de 70 anciãos, dos mais dotados do conhecimento e do saber nobre, que legislavam não civilmente, mas religiosamente sobre o povo, sobre a nação de Israel. Era um homem bem nascido, um homem bem vivido. Há alguns historiadores que até mesmo afirmam, nós não temos como afirmar com propriedade absoluta, mas que Nicodemos provavelmente, não estou afirmando, mas que provavelmente foi um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. Que Nicodemos provavelmente foi irmão do historiador Flávio Joséfo, o grande historiador judeu do primeiro século. Era um fariseu, Nicodemos, no seu próprio nome, Nicodemos,
do grego Nicodemia, que significa aquele que vence o povo, ou vencedor sobre o povo. Nicodemos é um homem forjado pela religião judaica. Nicodemos era um homem participante da mais resignada, da mais, digamos, me ajudem, do farisaísmo, mais purista, da mais purista seita do judaísmo. E este homem, ele se aproxima de Jesus, na calada da noite. De repente, para não ser visto com Jesus, pelos seus pares, por outros membros do Sinédrio, e ele começa a perguntar para Jesus, começa a dizer para Jesus, a elogiar a Jesus. Eu sei que você é um professor, Jesus. Rabi é mestre, é um professor, porque afinal de contas, ninguém pode fazer essas coisas que você faz se você não for alguém enviado por Deus, alguém da parte de Deus. Nicodemos, ele começa o seu diálogo com Cristo por aqui, apenas no intelecto, baseado nas suas colocações, baseado nas suas convicções, baseado na sua cultura, no seu purismo, baseado na sua religião, no seu judaísmo, no seu farisaísmo. E Jesus Cristo, ele simplesmente, ele tira agora de cena essa estrutura estabelecida por Nicodemos, de que os milagres, de que os sinais, de que a mensagem de Cristo era uma mensagem de um homem poderoso, de um profeta tão somente. Fala, não, Nicodemos. A isto respondeu, no versículo 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você percebe o texto? Há aparentemente uma ruptura ou não há entre aquilo que Nicodemos diz e aquilo que Jesus Cristo fala? Jesus, eu sei que você é mestre. Jesus, eu sei que você é um rabi, porque o que você faz é alguém que faz coisas enviado por Deus. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Aí Nicodemos esperaria o quê nesse momento? Um tapinha nas costas, né? Jesus Cristo, né? Verdade, Nicodemos, eu sou o cara mesmo, eu sou um grande profeta, eu sou um homem de Deus, eu tenho toda a revelação. É isso que Cristo faz? Não, Nicodemos, você fala de coisas humanas, você fala de leis, você fala de religião, você fala de posição, você fala daquilo que é terreno, daquilo que é natural. Mas hoje, Nicodemos, nessa conversa que eu quero ter com você, eu preciso que você veja coisas além do que os olhos podem ver. Eu preciso que você sinta coisas além do que o seu coração humano pode sentir, Nicodemos. A isto respondeu, é necessário nascer do alto, do Espírito, da água, de Deus, para ver o reino dos céus. Mais à frente, para entrar no reino dos céus. É interessante, queridos, que nós precisamos desde já, no início dessa mensagem, nós temos que contrastar a visão de Nicodemos com a visão de Jesus. Porque, de repente, a nossa visão não é tão diferente da visão de Nicodemos. Pastor, mas eu sou tão preparado na palavra, eu sou tão capacitado nas Escrituras, eu sou membro desse ministério desde o início. Eu sou um grande profeta aqui, eu sou um grande mestre aqui também, eu sou um grande ensinador das Escrituras. Mas talvez nós estejamos ainda no nível, na categoria de simplesmente mentalizar, racionalizar o Evangelho. E não experimentar o Evangelho como um fenômeno. E não experimentamos ainda um novo nascimento depois de 30 anos, de 40 anos, como um fenômeno espiritual que te eleva a uma nova posição, que te eleva a um status não humano, mas espiritual.
E Jesus Cristo, ele tem essa intenção, não apenas com Nicodemos, mas também conosco, de fazer com que o nosso coração, os nossos olhos, a nossa visão, o nosso entendimento possam convergir na direção certa. As chaves que Nicodemos utiliza para abrir as portas do seu entendimento são conhecidas por todos. Eram conhecidas por Jesus. Para Jesus Cristo não havia nenhuma novidade na fala de Nicodemos, no status de Nicodemos, na posição de Nicodemos, no nobre nascimento de Nicodemos. Agora, as chaves que Jesus Cristo utiliza são as chaves necessárias para nós. São as chaves importantes para nós. E é sobre essas chaves que eu quero compartilhar com você nessa noite. Há 3 chaves aqui, a mais, mas 3 chaves que eu quero compartilhar com você sobre o novo nascimento e a formação do novo homem. Há 3 elementos no texto que precisam ser entendidos por nós. Se você não entender esses elementos, mais uma vez, porque serão repetidos, já foram e serão hoje e serão amanhã, mas se você não compreender, você será alguém bem nascido. Você será alguém bem dotado de bens, de conhecimento. Um bom fariseu. Você será um bom saduceu se você não gostar do farisaísmo. Você será alguém de nobre nascimento, de status, que vai esperar do Jesus Cristo que você imagina na sua mente um agradecimento e um tapinha nas costas pelo grande elogio que lhe prestou. Mas Cristo, Ele quer mudar a nossa visão. Nascer de novo, meu irmão. Nascer de novo significa muito mais do que nós estamos imaginando. Que é um dia em 1900 e lá vai pedrada, eu levantei a mão na igreja fulana de tal e eu aceitei a Jesus Cristo. E os irmãos vão batizar aqui alguns. E 1 mês depois, ou 2 meses, depende da rigidez da igreja, não é isso? Depende da rigidez daquela congregação. Eu fiz um curso de batismo, então eu nasci de novo. Desde o dia em que nós fomos chamados por Deus. Diga amém. Amém para quê, pastor? Nós fomos convocados. Convocados por Deus para continuamente estar experimentando o novo nascimento. Novo nascimento não é algo que está parado no tempo. O novo nascimento não é uma coisa que você pode apresentar uma carteirinha de batismo ou um certificado de membresia de qualquer igreja e dizer, eu nasci de Deus no tal ano, tal data. Novo nascimento é algo contínuo. Novo nascimento é algo presente. Novo nascimento é algo para o hoje e para o amanhã. E os 3 elementos que eu quero apresentar, que estão no texto, nós iremos ler daqui a pouco, falam sobre consciência. Diga consciência. Novamente a palavra consciência. Você precisa se acostumar com essa palavra. Diga também visão. Diga novamente visão. E por último, diga posição. Antes de entrar nas 3 chaves, há uma coisa muito importante a ser dita. Nós lemos aqui João capítulo 3, que fala sobre o novo nascimento. A conversa de Cristo com Nicodemos. E aí vem aquela velha pergunta de sempre. Pastor, mas se Jesus Cristo fala que é necessário nascer de novo, é porque Nicodemos, então, não era filho de Deus. Vem ou não vem essa pergunta? Vem. Talvez para alguns, sim, para outros, não. Para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois. Então eu quero dar uma dica para você, uma orientação para você. Sempre que você lê João capítulo 3, tenha em mente, no mínimo 3 textos. Você pode ter outros textos a mais, mas você precisa ter no mínimo
3 textos. Atos capítulo 17, versículo 28. Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6. João capítulo 1, versículo 12. Pastor, por que o senhor menciona esses 3 textos? Porque, em primeiro lugar, nós temos que entender que o novo nascimento, o ser gerado em Deus, ele não diz respeito a fazer de uma criatura que não é filha de Deus, um filho de Deus. Você precisa estar muito claro disso. Novamente, nós precisamos entender essa questão. Novo nascimento, eu repito, não significa fazer de alguém que não é filho, um filho. Não significa ser tornado filho de Deus. Novo nascimento, de acordo com João, de acordo com Paulo, de acordo com outros escritores, novo nascimento significa ser elevado, significa ser colocado em uma nova posição. E os 3 textos citados, Atos 17, 28. O que diz esse texto? Quem pode me ajudar? Nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos, porque dele somos geração, dele nós somos casa, dele nós somos o quê? Prole, dele nós somos filhos. Esse é um texto geral que diz que todos os homens são o quê? São filhos de Deus. O texto de Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6. O versículo 5 diz que nós fomos o quê? Adotados por Deus. Nós recebemos o quê? A adoção de filhos. E o termo adoção significa a posição de filhos. Somente um filho legítimo pode receber a posição de filho. E João capítulo 1, versículo 12, que diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Está vendo, pastor? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não era filho. Esse poder, novamente, é o quê? Uma posição. Todos os filhos são filhos, mas nem todos os filhos têm uma posição. Tem uma posição. E como é que eu consigo essa posição, pastor? Você não consegue. Ela não é comprada. Ela não é adquirida. Ela não é trocada. Ela não é barganhada. Ela não é vendida. Não é para quem quer. Não é para quem corre, para quem se esforça, para quem é bom ou para quem é muito mal, para quem fez, para quem deixou de fazer, mas é algo do Deus soberano, é a graça eletiva, no plano soberano de Deus, pelo amor eletivo de Deus, que torna alguns dos filhos de Deus, filhos em uma posição celestial, de governo, de representatividade diante dos homens. É aquele que expressa a natureza do Pai como poucos. Eu quero ler com você, volte para o Evangelho de João. O primeiro elemento está aqui no versículo 7. Nós temos que entender e comparar essa questão do novo nascimento com o primeiro nascimento, o reino dos homens e o reino de Deus, com aquilo que é dito no versículo 7, depois vamos pular do versículo 9 ao versículo 12. Versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Agora acompanhe do versículo 9 ao versículo 12. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Palavra-chave do versículo. Qual é a palavra? Compreendes. Nicodemos, você é professor. Você é perito em Antigo Testamento. Você é perito em lei. Você é perito em tudo que um perito pode ter. E você não entende o novo nascimento? Nicodemos. Prosseguindo. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho.
Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos estava preocupado com Jesus Cristo naquela conversa, de Cristo, porventura, estar ensinando algum tipo de reencarnação, ou de repente de voltar ao ventre materno. Mas Cristo, ele rechaça esse pensamento. Cristo, ele é contundente, ele despreza por completo esse tipo de pensamento. Fala, não, Nicodemos, deixa de ser tolo. Eu não estou falando que nascer de novo é voltar para o ventre materno. Não é isso que eu estou falando, mas nascer de novo. Em primeiro lugar, é uma questão de compreensão. Amém? É uma questão de consciência. É uma questão de ter a sua consciência formada em Cristo. Ou melhor dizendo, deixa eu corrigir, a sua consciência transformada em Cristo. Ser transformado em Cristo Jesus. Nascer de novo significa estar disposto a abrir mão de si mesmo. Nascer de novo significa estar disposto a abandonar o velho homem, o velho Adão, as velhas práticas, as velhas formas, os velhos conceitos, os velhos pensamentos, as velhas atitudes. Nascer de novo significa de fato e de verdade ser tornado uma nova criatura na consciência que estava morta, que estava distante, que estava separada, conforme diz Efésios no capítulo 2. Mas em Cristo Jesus, ela é iluminada. Em Cristo Jesus, ela é despertada. Em Cristo Jesus, ela é ressuscitada. E outrora morta para Deus, e outrora separada de Deus, ela se torna nova, revigorada, para que possa experimentar as riquezas de Deus, pensando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, tendo os sentimentos lá do alto, tendo uma nova disposição. Nós podemos comparar essa questão da nova consciência com o nascimento humano. Afinal de contas, essa ou não era a questão na mente de Nicodemos? Ele não pensava que Jesus Cristo falava de voltar ao ventre materno? Pensava? Sim ou não? Pode um homem velho entrar no ventre materno? Ele pensa, ele cogita. Pense na experiência do primeiro nascimento. Todos nós passamos por essa experiência. Senão você não estaria aqui. Isso é óbvio. Você estava onde? Onde você estava? Na barriguinha da mamãe. Não estava? Bonitinho, bebezinho gordinho. Estava lá. Primeiro mês, segundo mês, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Quem nasceu de 7 meses aqui? 8, 9. Alguém nasceu de 10? Hã? Ô, irmã Vera, só podia ser você mesmo. Depois a gente conversa, viu? Mas enfim, não importa se você nasceu de 7, de 8, de 9 ou nasceu de 10 meses. Uma coisa é certa, todos nós estávamos onde? No ventre materno. Nós estávamos no ventre e de lá nós saímos. Então preste atenção nisso. Nós saímos de onde nós estávamos. E nós entramos onde nós não estávamos. Ô pastor, mas que coisa mais simples. Chega a ser idiota de tão simples isso. Calma, preste atenção. Nós saímos comigo de onde estávamos. E nós entramos onde nós não estávamos. O bebezinho lá, na barriguinha da mamãe, ele tinha consciência do mundo? Tinha consciência do que estava ao redor dele? Ele tinha consciência de pai e de mãe? Nem de mãe. Eu sei que há um afeto, há um amor, há uma cobertura, há um vínculo, há uma proteção, mas que consciência aquele bebezinho tem? Qual a consciência que ele tem? Nada, está ali. O coração está batendo,
está sendo alimentado pelo cordão umbilical, envolto pelo líquido amniótico, está sendo desenvolvido, mas que consciência? Nenhuma. Então ele sai daquele lugar e vai para um mundo, uma nova percepção, cores, cheiro, o que mais? Sons, e o que mais? Sensações, ele vai crescendo, e são gostos diferentes, são percepções diferentes, depois há escolhas, e aí vem a infância, vem a puberdade, vem a juventude, vem a maturidade, e a consciência daquele recém-nascido, depois de 30 anos, amadureceu ou não amadureceu? Depois de 40 anos, amadureceu ou não amadureceu? Então ele saiu de onde ele estava, ele entrou onde ele não estava. Conosco também não é diferente. Nós saímos de onde nós estávamos. Pastor, e onde é que nós estávamos? Onde é que nós estávamos? É um estado de inconsciência, de separação, de morte. Nós, todos nós, não tire o seu nome desse grupo, todos nós éramos tanto quanto o filho pródigo de Lucas capítulo 16. Filho, mas aquele que diz, eu não quero mais estar com meu pai, eu não quero mais ser submisso ao meu pai, eu não quero mais estar debaixo da direção do meu pai. E o filho faz o quê? Ele sai para uma terra distante. Eu já compartilhei isso, o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Os homens que vivem alheios à vida de Deus, o termo alheio, ele tem essa mesma correspondência, tem essa mesma relação de ser um estrangeiro, de ser um peregrino, de ser um forasteiro. É alguém que ele não tem mais vínculo paterno, não tem mais vínculo nacional, não tem mais vínculo com a sua casa, com a sua origem, mesmo essencialmente sendo um filho. O filho pródigo, quando cuidava ali do rebanho de porcos, ele deixou de ser filho daquele pai? Hein, igreja? Ele deixou de ser filho? Ele era filho? Mas um filho que sai da casa do pai e diz assim, eu não quero mais a cobertura desse pai. Eu não quero mais a direção desse pai. Eu não quero mais as bênçãos desse pai. Eu não quero o amor desse pai. Eu não quero o cuidado desse pai. Está doido. Só pode estar doido. Nasceu de 10 meses. Sem nenhuma crítica, nenhuma piadinha, viu, Vera? Esse filho, ele está num estado de letargia, de sono, de morte, alheio à vida de Deus. Isto é inconsciência. Isso é inconsciência. E Jesus Cristo fala, Nicodemos, você é professor, você é mestre, e você não sabe que nascer de novo, você não sabe que nascer de Deus, você não sabe que nascer do alto, você não sabe que nascer da água, você não sabe que nascer do Espírito é algo celestial, Nicodemos, é algo espiritual, Nicodemos. Você não compreende isso? Como você vai compreender, afinal de contas? Você não pode compreender. E ele de fato não pode compreender, não pôde compreender na verdade. E nós só compreendemos porque a nós foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. O próprio coração de Deus, o Espírito de Deus que está em nós, que sempre esteve em nós, mas agora ele foi limpando, ele foi agora trazendo uma nova forma à nossa mente, uma nova forma à nossa consciência. E do modo como um dia nós saímos do ventre materno e nós entramos no mundo cheio de novas percepções, de descobertas, de avanço, de amadurecimento, o novo nascimento é fazer de um filho de Deus, que está inconsciente dessa paternidade, é fazer de um filho de Deus, alguém que está distante de Deus, que está morto em relação ao mundo celestial, ao mundo de Deus, alguém agora com uma consciência
que Deus é o Pai provedor. Amém? Há dois textos que eu quero ler com vocês, rapidamente. Atos capítulo 13. Atos 13, versículos 32 e 33. Dizem assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Palavras de Pedro, no sermão. Ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que Pedro está falando aqui, queridos? Jesus Cristo foi gerado Filho de Deus em que momento da sua história humana? Na sua morte, na sua encarnação. Quando Jesus Cristo foi gerado Filho de Deus? Em sua ressurreição. Mas é certo que a ressurreição, ela é posterior à morte. Não existe ressurreição sem morte. Não podemos falar de ressurreição se nós não falarmos do quê? De morte. Então, Cristo é gerado Filho de Deus na ressurreição, porque passou pela morte. Outro texto. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que Paulo diz aos irmãos da Galácia? Eu estou sofrendo novamente por vocês as dores de parto, para que Cristo seja o quê? Formado dentro de vocês. Vocês percebem que é uma questão de formação? Percebem que é uma questão de Cristo ser gerado dentro de nós? E isto não é físico. E isto não é material. Porque se fosse físico, se fosse material, nós teríamos que dar razão para Nicodemos. Mas Jesus Cristo fala: não, Nicodemos, olha para outra direção. O primeiro ponto, a primeira chave do novo nascimento, a primeira chave da formação do novo homem é: você precisa compreender, você precisa ter uma consciência diferente de que Cristo está sendo gerado dentro de nós. Cristo está sendo gerado, e isso, meu querido irmão, implica em muita dor. Eu não sei se já te enganaram muito tempo com um falso evangelho, mas isso implica em muita dor. Porque gerar uma nova consciência, em uma consciência inimiga de Deus, em uma consciência separada de Deus, é necessário que nós experimentemos o mortificar de Cristo. Experimentemos também a ressurreição de Cristo nessa nova consciência para a transformação da nossa mente. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma mente transformada, é uma mente que ela estava cauterizada, mas agora ela vai sendo refeita, ela vai sendo renovada, ela vai sendo remodelada. E nessa consciência, quando você experimenta a morte e a ressurreição de Cristo, você pode então ter no seu coração, você pode então ter na sua experiência de evangelho puro e prático, o que está escrito em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Você pode ler Mateus capítulo 5 e você às vezes se espanta com aquele texto. Sede o quê? Misericordiosos. Eu? Jamais. Sede pacificadores. Eu nunca. Isso não está para mim. Misericórdia. Espírito pacificador. Aquele que ama a justiça. Aquele que tem paz no seu coração, aquele que se alegra com o bem. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida.
O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito. A nossa consciência precisa provar isso. Em Mateus está escrito, palavras de Cristo ali, que foram registradas por Mateus. Quando te obrigarem a andar uma milha, faça o quê? Dê um tapa em quem te obrigar. Onde já se viu andar uma milha? Dê um tapa, dê uma rasteira, dê um sacode nele, coloca o dedo no nariz dele e diga assim, você vai aprender a me respeitar, porque está falando com um homem, falando com uma mulher de verdade. Eu não vou, se te obrigarem a andar uma milha, ande a segunda milha. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu vou repetir. Esse texto, quando diz andar a segunda milha, ele é muito específico no Evangelho de Mateus. Havia uma lei romana, desde que o Império Romano fincou suas bandeiras no ano 69 a.C., ali na Palestina, que obrigava todo israelita, que obrigava todo judeu a andar uma milha, levando as cargas de qualquer soldado romano. Agora imagine, Cristo dizendo assim, quando o teu inimigo, aquele inimigo que invadiu a sua casa, com as suas tropas, que invadiu o seu país, aquele inimigo que te escravizou, colocar uma mochila, um cantil, colocar um monte de coisa, uma tralha, uma carga enorme sobre os seus ombros e te obrigar a andar uma milha, vai 2 com ele. Isso é uma nova consciência, meu irmão. Isso aí não é aprendido nos bancos das escolas. Isso aí não é porque você repete a cartilha do Evangelho de qualquer igreja. Isso é Cristo sendo gerado, formado dentro de nós, como uma nova consciência que ama, que abraça e que perdoa. Até aquele que oprime, até mesmo aquele que persegue. Chave número 1, para nascer de novo. Chave número 1, para experimentar a formação do novo homem. Chama-se o quê? Consciência. Vamos voltar para João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode ver. Pastor, o que isso significa? O Senhor já nos explicou hoje, agora há pouco, em outros momentos também, outros pastores, outros irmãos com riqueza de detalhes, que entrar no reino não significa ser feito filho, ou ver o reino, então não significa que eu sou feito filho de Deus. Ver o reino diz respeito ao tipo de valor que você tem. Ver o reino diz respeito ao tipo de interpretação que você tem das pessoas e do mundo. É a mensagem que você mostra para as pessoas. É o tipo de mundo que você percebe e que você reflete. Sabe por que tem muita gente que tem medo de crente? Sabe por que tem muita gente que fala assim, que eu nunca vou passar para a lei dos crentes? Sabe por quê? Porque nós refletimos não Cristo, mas refletimos outra coisa que não é Cristo. Porque nós refletimos não a bondade, mas refletimos a maldade, a ganância, a corrupção. Ah, pastor, eu vim nessa noite para ser abençoado com uma palavra muito bonita, para sair daqui bem abençoado, com o coração bem leve, mas estou tirando as cargas do seu coração nessa noite, nessa palavra, meu irmão. Amém. Deixa eu ler um texto com vocês. Hebreus capítulo 11. Do versículo 24 ao versículo 27. Quem achou, diga amém. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio, ou a vergonha, ou o desprezo de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Por que Moisés fez isso? Porque ele preferiu ser maltratado com um povo peregrino no deserto. Porque o príncipe do Egito, que estava na escala de ascensão, para quem sabe se tornar o faraó do Egito, por que ele preferiu ser maltratado? Por quê? O que diz o texto? Ele contemplava o galardão. Havia uma riqueza humana diante dele? Havia alguma coisa que pudesse fazer com que Moisés ele voltasse para o Egito? Muitas coisas, as perseguições, as dificuldades, mas Moisés, ele contemplava o quê? O galardão. Olha o versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Firme, como quem vê aquele que não é visto. Firme como quem vê aquele que é invisível. Havia motivos para ele voltar, mas ele não voltou porque ele contemplava o galardão. Havia diante dos olhos dele reclamações e pessoas que falavam: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer de fome, Moisés. Era isto que Moisés via com seus olhos naturais, mas ele contemplava aquele que não podia ser visto com os olhos naturais. Ele contemplava o invisível. Nós precisamos ter uma visão de Deus. A visão que você tem do mundo simplesmente é o reflexo da visão que você tem do seu Deus. E aí há vários deuses, há vários cristos que são feitos segundo a imagem e semelhança do homem. Mas a Bíblia nos fala, as Escrituras nos falam de Jesus, do nosso Deus, do nosso grande Deus e de sua mensagem. Eu pergunto a você, que tipo de mensagem Cristo tinha? Ele expulsava as pessoas, ele maltratava as pessoas, ele afligia as pessoas, ele condenava as pessoas. Que tipo de mensagem era dele? Lembram-se do relato de Lucas, capítulo 9, versículo 51, versículo 56, onde Jesus Cristo, ele passava ali para uma aldeia de samaritanos que recusaram recebê-lo. E Tiago e João, diante da recusa, o que disseram? Mestre, vamos combinar uma coisa aqui. Mestre, nós vamos orar. Deixa isso com a gente. Nós vamos orar, vamos pedir para Deus enviar fogo do céu. Ele vai consumir essa aldeia, esses incrédulos, esses profanos que não quiseram receber a ti. E Jesus Cristo concorda? Vocês não sabem de que espírito vós sois. O Filho do homem não veio destruir as almas dos homens, ele veio salvar as almas dos homens. De repente, Tiago e João, eles pensavam assim: nós vamos dar uma lição de moral nesse povo. E nunca mais alguém vai se recusar a abrir as suas aldeias, suas portas, a sua casa para Jesus Cristo. Porque afinal de contas, nós somos homens de Deus, nós falamos por Deus, nós andamos com Deus e ninguém pode maltratar Deus. E nós agora vamos pedir para que Deus derrame, descarregue a sua ira impetuosa sobre essa cidade. Jesus Cristo corrige a visão daqueles homens, porque a visão que nós temos deve ser uma mensagem de paz. O Evangelho é uma mensagem de paz. O Evangelho não é uma mensagem de ficar rico. O Evangelho não é uma mensagem de tirar vantagem. O Evangelho não é uma mensagem de superar o outro,
de ser melhor do que o outro. Mas o Evangelho é uma mensagem que diz: você precisa doar-se, você precisa abrir mão, você precisa sofrer o dano, você precisa, ao invés de rogar que Deus descarregue uma suposta ira sobre alguém que te persegue, você precisa ajudar, amar, socorrer. Porque o Espírito de Cristo, a mensagem de Cristo, a visão de Cristo é uma visão de salvação, de reconciliação, de conforto, de ajuda. E nós precisamos ter essa visão. Nascer de Deus, ser formado como um novo homem em Cristo Jesus, dói. É um processo doloroso. Porque é muito difícil você fazer isso, meu irmão. É muito difícil fazer isso. É muito complicado. Isso mexe com as nossas estruturas. Isso mexe com o nosso coração. Isso mexe com os meus sentimentos. E eu não quero perder. Eu não quero abrir mão. Eu não quero dizer que eu estou errado. Porque é muito feio dizer que estou errado. É muito feio dizer que eu te prejudiquei, Cádimo. Lembra aquele dia lá? Pois é, Cádimo, eu te prejudiquei. Mas estou publicamente falando que eu te prejudiquei. Jamais, nunca. Eu vou virar as costas, ele que fica com o prejuízo dele. O problema é dele. Essa não é a mensagem de Cristo. Nascer de Deus, nascer do alto, nascer do Espírito é ter Cristo formado em nossa consciência. É ter Cristo como uma nova visão de vida. Nós temos que parar de enxergar o mundo na ótica do mundo. Nós temos que parar de enxergar o mundo na ótica das pessoas que são carnais e caídas. Afinal de contas, nós temos ou não temos o Espírito de Cristo? Isso é muito bonito, isso é poético, isso é filosófico, isso é transcendental dizer isso. Mas ter o Espírito de Cristo é sentir dentro de nós a vontade de Cristo, o desejo de Cristo, que precisa superar a sua vontade e o seu desejo. A sua visão deve ser a visão de Cristo. Essa é a segunda chave. E para caminharmos para o encerramento, voltemos novamente para João, capítulo 3. Qual a primeira chave para compreendermos melhor o novo nascimento e a formação do novo homem dentro de nós? É uma consciência. Qual é a segunda chave? É a visão. E a terceira chave, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. Ora, se a segunda chave fala sobre ver o reino, essa terceira fala sobre entrar. Pastor, mas nós estamos ou não estamos em Deus? E aí, pessoal? Estamos em Deus? Deus é o reino? Estou perguntando para vocês, me ajudem. Deus é o reino? Lucas capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está em vós. Então, o reino está dentro do homem. Atos capítulo 17, versículo 28. Nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós existimos, movemos, e o que mais? E vivemos. Você percebe que em Lucas 21 é dito que o reino está dentro do homem? Então quem é a habitação aqui? O homem é a habitação de Deus ou Deus é a habitação do homem? O homem é a habitação de Deus. Atos capítulo 17, nós temos Deus como nosso ambiente de vida, de existência e de locomoção. Quem é a habitação de quem aqui? Deus é a habitação do homem ou o homem é a habitação de Deus? Há uma habitação mútua. Pastor, mas está escrito em João capítulo 3, versículo 5. Quem não nascer de novo não pode entrar. Então, eu não entendi. Volto a repetir. Não é uma questão ontológica. Não é uma questão orgânica. Aquele que é filho sempre será filho.
mas nem todo filho tem a posição de governo, de sacerdócio, de realeza, de representatividade, porque falta a consciência, porque falta a visão, porque falta a mensagem, porque falta unir-se à morte e à ressurreição de Cristo, porque falta ter Cristo gerado dentro dele. A terceira chave nos fala de uma posição espiritual. Entrar no reino é receber uma posição. Como diz João capítulo 1, versículo 12. É ser feito filho de Deus, pela autoridade. É receber uma nova posição. Eu quero voltar ao exemplo aqui do filho pródigo. Nós percebemos que o filho pródigo, lá na terra distante, ele não tinha uma consciência de Deus. Sim ou não? Não tinha. Ele cai em si. O que significa cair em si? Que ele, sendo filho, agora tem a consciência despertada. Ele diz, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, voltarei para a casa do meu pai e lhe pedirei perdão. O resumo do texto é esse. Parafraseando o texto, é isso que está dito lá. A consciência imatura, a consciência cauterizada, ela é feita o que agora? Renovada e despertada. Então o filho, ele volta. Mas é interessante que aquele filho que desperdiçou os bens do seu pai, quando ele volta, eu não quero entrar nos detalhes da parábola, não quero falar do segundo filho, mas apenas daquilo que nos interessa nessa noite. Quando esse filho que volta para a casa do pai, ele, no meio do caminho, é abraçado pelo pai, ele retorna, é feita uma festa, ele volta com boas roupas, ele volta com boas sandálias, talvez nem sandália tivesse. Ele volta com um anel reluzente no dedo. Hã? Não. Ele volta andrajoso, ele volta maltrapilho, ele volta fedido, ele volta menos do que um escravo. Mas o pai o recebe amorosamente e diz assim, matai o novilho cevado, ponde-lhe uma nova roupa, coloquem sandálias nos seus pés e um anel no seu dedo. Eu vou voltar a perguntar, na inconsciência, ele era filho? E agora, consciente, continua sendo filho? Na inconsciência, este filho tinha posição de filho? E agora, que posição ele tem? Ele tem posição de filho. E preste atenção nisso. Não qualquer posição. Quando na parábola o pai diz, coloque umas sandálias nos seus pés, eu comparo esse texto com o texto de Paulo aos Gálatas capítulo 4, que o filho, mesmo sendo filho em sua menoridade, em nada difere do escravo. Por quê? Porque ele é menor de idade. A inconsciência é a menoridade. A inconsciência é ser tanto quanto um escravo em sua posição, mesmo sendo filho em natureza. Mas agora ele tem o quê? Sandálias nos seus pés. Ele não é um escravo, ele não é um jornaleiro, ele não é alguém que cuida do gado, da fazenda. Não, mas ele é o depositário fiel da autoridade e do governo do seu pai. Ele anda com sandálias nos seus pés, porque ele é o filho agora promovido a uma posição de autoridade, representada pelas novas vestes e pelo governo, pelo anel que está no seu dedo. É o selo do pai, é o selo da autoridade do pai. Entrar no reino de Deus significa entrar no reino de Deus significa receber uma nova posição. Eu peço que os irmãos do louvor podem ir subindo aqui para a plataforma. Essa posição, meu amado irmão, ela é adquirida tão somente, quando a nossa consciência e a nossa visão são transformadas. Nós queremos muito reinar com Cristo, não queremos? Quem quer reinar com Cristo em sua manifestação? Queremos? E se eu disser que você pode reinar hoje? Se eu disser que você
pode estar reinando hoje. Você acredita que isso é correto? Que isso é bíblico? Sim, reinar hoje. É possível reinar hoje. Tendo uma posição, uma autoridade que você revele, que você manifeste Jesus Cristo aos homens. Nascer de novo e ser formado no novo homem, ou ter um novo homem formado dentro de nós, é ter a consciência, a visão e a posição renovados por Cristo Jesus.